Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Vamos lá falar sobre defesas do organismo, falar sobre sistema imunológico, tá? Bem, a imunologia é o estudo do sistema imunológico, estudo do sistema de defesa do nosso organismo. Tem por função reconhecer, reagir, combater, ganhar das moléculas estranhas, combater antígenos, apesar do que às vezes essa batalha ela não é vencida, né? Nós temos, por exemplo, o vírus H1N1, nós temos o vírus no qual nosso organismo consegue, ele primeiro é debelado até que ele consiga estabelecer suas barreiras de proteção. Nós temos um exemplo do vírus HIV, no qual nosso organismo não consegue ainda estabelecer mecanismos de defesa. O vírus HIV, nós vamos falar mais na frente, que ele atua justamente na organização desse mecanismo de defesa. Nós temos agora, recentemente, o vírus Covid-19, no qual nosso organismo é debelado primariamente até que ele estabeleça uma certa resistência, mecanismo de defesa, mas esse até é que é o arriscado, porque o organismo ele enfraquece demais, ele fica muito fragilizado e nesse período ele pode chegar a um quadro de agravamento e a resultados não satisfatórios. Pois bem, mecanismos de defesa não específicos porque são mecanismos de defesa gerais. Eles não detalham, eles não identificam qual agente agressor. Eles atuam de uma maneira geral. A primeira linha de defesa é a pele. Nossa pele revestindo todo o corpo e nossas mucosas. Nosso corpo é todo protegido por pele, se não pele, por mucosa. Na região oral, mucosa. Região nasal, mucosa. Região óptica, mucosas, tá? E é uma primeira barreira para a invasão de agentes agressores patológicos. As mucosas nas vias respiratórias tem o muco, na via gástrica tem o ácido clorídrico, na via vaginal é um meio ácido. Então, nosso organismo é totalmente protegido, sabendo que mesmo assim alguns organismos conseguem invadir. A nossa segunda linha de defesa é uma linha de defesa formada por células, também inespecífica. São os neutrófilos, macrófagos que fagocitam, ou seja, eles identificam ali o agente agressor, vão lá e englobam e neutralizam, até digerem em algumas situações. E os eosinófilos, que atacam os vermes. Tá? São duas. A primeira, se passou pela pele e mucosas, ele vai encontrar na segunda barreira células do tipo neutrófilos, macrófagos ou eosinófilos. Tá? São duas linhas de defesa não específicas. Eles não atuam em especificidade de acordo com o agente invasor. É uma defesa geral. Aqui nós temos microfotografias de macrófagos fagocitando. Tá? Neutrófilos, eosinófilos. E vamos então falar da terceira linha de defesa. A terceira linha de defesa ela é específica. Ela primeiro identifica o agente agressor, para depois ela preparar a defesa. Tá? Sobre a terceira linha de defesa, vamos falar de imunidade humoral. A imunidade humoral formada por anticorpos no plasma, as imunoglobulinas. Os macrófagos, eles estimulam linfócitos T4. Os linfócitos T4, eles vão estimular os linfócitos B. Os linfócitos B, eles atuam de duas maneiras, ou estimulando os plasmócitos a produzir anticorpos, ou estimulando os linfócitos B de memória para nova produção de anticorpos. Quem são os linfócitos B de memória?
os linfócitos B de memória. São linfócitos que guardam anticorpos produzidos em outras situações. Por exemplo, o vírus da varicela, da catapora. Quando a gente pega a catapora uma vez, a gente vai, tardiamente, a gente produz anticorpos. Esses anticorpos que já foram produzidos tardiamente, que não vão mais resolver o problema, ficam guardados na memória. Uma vez em contato com esse mesmo vírus, os linfócitos B ativam os B da memória para reprodução de anticorpos. E é mais rápido. Por isso que a gente só pega uma vez. Já os linfócitos B, numa primeira exposição, vão formar plasmócitos para produzir anticorpos. Depois da produção desses anticorpos, os plasmócitos vão para os linfócitos B de memória e ficam aqui, para uma produção mais rápida, mais instantânea. Tá? Bom, aqui a fotografia são de anticorpos ligados às células tumorais. Aqui é um anticorpo mostrando os locais de ligação com o antígeno, porque o anticorpo ele neutraliza o antígeno, agente invasor, tá? O anticorpo é mais ou menos assim, e aqui os locais de ligação com o antígeno, certo? Tá aqui o antígeno, o anticorpo, e é uma reação específica. Para cada antígeno tem para cada anticorpo, para cada antígeno vai ter um anticorpo específico. Então ele se encaixa no antígeno e neutraliza-o. Aqui novamente. Aqui nós temos o linfócito, uma microfotografia de um linfócito entre várias hemácias. E temos também a imunidade celular, tá? A imunidade celular ela funciona de célula para célula. Vai haver uma destruição de células com vírus ou células tumorais. Ela é mediada por linfócitos T, tá? Destruindo outras células. Aqui nós temos uma microfotografia de hemácias, linfócitos. Bom, tá aqui. Esse quadro ele explica tudo. Tudo. Frente a uma exposição a algum agente patológico, tá? Algum agente patológico, nós vamos ter oportunidade de imunidade, defesa humoral, através dos linfócitos B, ou de imunidade e defesa celular, através dos linfócitos T. Frente a uma exposição, vêm os macrófagos, para poder fazer uma imunidade inespecífica, como segunda linha de defesa. E se não consegue, ele se transforma-se numa célula que vai apresentar um antígeno. Vai estimular a ação das linhas de defesa, avisando da presença de determinado antígeno. Então ele vai atuar sobre o linfócito T. O linfócito T vai ter duas alternativas. Ou ele estimula o linfócito B, ou ele estimula o linfócito T citotóxico. Tá? Quando ele estimula o linfócito B, ele vai estimular os plasmócitos a produzir anticorpos. Só que pode ser um caso daqueles que nós já temos anticorpos na memória. Então o próprio linfócito T ele vai ativar os linfócitos da memória, ou os B vão ativar os linfócitos B de memória, para essa produção de anticorpos ser mais rápida. Se é uma primeira exposição, segue todo esse trajeto aqui, ó. E isso aqui vai demorar algum tempinho. Mas se já é uma segunda exposição, os linfócitos T acionam linfócitos B da memória, e a produção de anticorpos é mais rápida. Pois bem, quando ele tende para os linfócitos T citotóxicos na imunidade celular,
O linfócito T citotóxico, ele ativa, estimula os próprios citotóxicos para fazer a defesa contra patógenos intracelulares ou células tumorais. Ou ele pode ativar os T da memória, que vão ativar o citotóxico para reagir contra essas células. Aqui tem uma diferença. Os linfócitos B produzem anticorpos que vão fazer a defesa contra patógenos extracelulares, de fora da célula. Tá? Os linfócitos T vão atuar contra patógenos intracelulares, dentro das células, ou próprias células defeituosas. Então, tipo de imunização. Nós temos dois tipos de formação de defesa. Uma formação ativa ou passiva. Essa ativa, ela é duradoura, mas ela é lenta de se formar. Ela se dá pela produção de anticorpos que vão para as células de memória. Ela pode ser de uma forma natural, através de um primeiro contato com determinada doença, ou de uma maneira artificial, através das vacinas, que são antígenos atenuados. Tá? E esses antígenos atenuados, eles estimulam a produção de anticorpos, que vão para a memória. Por isso que ela é duradoura, mas é lenta essa formação. Nós temos uma imunização passiva, que ela é mais rápida, mas é passageira. Pela inoculação de anticorpos prontos. Tá? Anticorpos já prontos. Não é o organismo que vai produzir. Já recebemos anticorpos prontos. Aqui o organismo produz de uma forma natural, depois de uma primeira exposição a determinada doença, ou de uma forma artificial, através das vacinas, que estimulam a produção de anticorpos. Na imunização passiva, o organismo já recebe anticorpos prontos, naturalmente, através da placenta e amamentação. Tá? Na época ainda bebê, ou fetal. E de uma forma artificial, através dos soros, que já tem anticorpos prontos. Por exemplo, numa necessidade de resposta rápida, como uma picada de cobra, precisamos de imunização rápida. E aí vai ser soro. Tá? Mas se nós queremos imunização de forma preventiva, contra exposição a agentes patológicos, pode ser de uma maneira artificial, através de uma vacina. Tá? O resultado é duradouro, mas demora um certo tempo. É o caso que nós estamos esperando agora da vacina contra o coronavírus. Tá? Não tem anticorpo, não tem imunização passiva. O mundo está correndo atrás de imunização ativa para ser duradoura por muito tempo, porque a imunização passiva é passageira. Tá aqui. A vacina surgiu por aqui, 1798, através da observação de dois tipos de varíola, da varíola bovina, que era mais branda, e da humana, que era mais maligna, tá? E aí o que acontece? Injetou-se nas pessoas material de varíola bovina. Aí os indivíduos não adquiriram varíola maligna e daí surgiu o primeiro estudo das vacinas. Por isso que... Bom, tá aqui, varíola foi uma das primeiras experiências, das primeiras situações que estimularam experiências com as vacinas. Tá aqui o inventor, o cientista, Edward Jenner, utilizou o vírus da varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana. E hoje nós produzimos soro, exemplo, soro antiofídico, através da injeção de antígeno no cavalo, tá? Ou vestígios de veneno de cobra no cavalo. Ele, como animal de grande porte doméstico, ele vai produzir anticorpos. Daí a gente colhe do soro do sangue do cavalo. A gente pega o soro onde tem anticorpos contra o veneno. E está salvando muita gente.
Aí, dependendo do tipo de peçonha, vai ter um soro específico. Soro anti-elapídico, anticrotálico, antibotrópico, antilaquésico. Bom, aqui nós vamos ver algumas desordens do sistema imune. Às vezes esse sistema imunológico ele se atrapalha e ele vai provocando doenças que afetam o próprio indivíduo. Tipo, o lúpus. Ele atua contra componentes das próprias células. Tá? E ele vai atuar a nível de pele e outros tecidos. A artrite reumática leva à inflamação das articulações, destruição de cartilagens e ossos. E algumas alergias. As alergias são sensibilidades a certos antígenos do meio ambiente. Tipo pólen, poeira, esporo de fungo, substâncias químicas, alimentos, medicamentos, entre outros. As imunoglobulinas elas interpretam que determinada substância pode ser um antígeno. E aí ela ativa o mastócito a liberar histamina. E essa histamina promove uma série de reações, como dilatação de vaso, alteração de permeabilidade, e traz alguns sintomas, tipo espirro, coriza, dificuldades respiratórias, vermelhidão, coceira. E esse processo alérgico, quando ele é muito rápido e de grande potencial, ele pode gerar o que a gente chama de choque anafilático, tá? Que pode levar o indivíduo à morte. E as alergias nada mais são do que a interpretação errônea das imunoglobulinas quanto a algumas substâncias do nosso convívio. Eles interpretam como sendo antígeno e eles desencadeiam uma resposta de defesa, liberando histamina e promovendo alterações fisiológicas. Bom, vou pedir para vocês darem uma lida no conteúdo do livro e depois responder o caderno. Tchau, fique com Deus.